Bora lá, nação! O clima não está nada bom no Flamengo e nós vamos analisar nesse momento o Denilson, Renata Fã falando sobre as últimas informações do Flamengo. Tem informações direto lá do Ninho do Urubu, nós vamos analisar nesse momento. Eu gostaria que você chegasse aqui primeiramente ajudando o canal, deixando seu like. O seu like ajuda demais o fortalecimento do nosso canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, você é flamenguista de verdade, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva e faça parte aqui do nosso canal. Todos os dias tem informações e notícias do Flamengo para vocês, tá bom? Vamos analisar então a imprensa esportiva aqui, falando sobre a reviravolta que pode acontecer a qualquer momento no Flamengo, sobre a demissão do técnico Sampaoli e também sobre o que o Flamengo precisa fazer para poder reverter essa situação na final da Copa do Brasil. Créditos, canal, jogo aberto, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Colocou em xeque mais uma vez a diretoria, os jogadores e também Jorge Sampaoli no Flamengo. Por isso, Dedê, vamos ao Ninho do Urubu. Lá está a Tatiana Tavares para acompanhar tudo sobre o Flamengo. Tati, Sampaoli corre risco? Será que tem possibilidade de não estar comandando o time na próxima partida, na outra decisão da Copa do Brasil? Bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, parece que não corre esse risco. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, já garantiu que ele fica pelo menos até domingo, né? Porque tem o respaldo do presidente do clube, Rodolfo Landim. Mas é aquilo, né? No Flamengo a gente sempre fica com um pezinho atrás, porque muda muito de técnico, mas por enquanto ele está aí com respaldo. Não vai cair, pelo menos até domingo, mas informação de bastidor é que não vira o ano no Ninho do Urubu. Vou mostrar pra você rapidinho, Renata, aqui. Tô aqui na porta do CT, segurança reforçada, a polícia já tá por ali, um outro carro da polícia tá lá dentro e grades de segurança. O cinegrafista vai mostrar pra você essa grade de segurança aqui. E gostaria de destacar o seguinte: a imprensa geralmente faz os links, né? Quem acompanha o Jogo Aberto vê aqui do outro lado da grade, né? A gente sempre faz as nossas entradas ao vivo aqui com o fundo do Flamengo. Hoje fomos proibidos porque o Flamengo colocou essa grade, então estamos no meio da rua para passar essas informações. Não podemos ficar na calçada porque a diretoria colocou essas grades aqui para impedir algum protesto. Não teve protesto nenhum por aqui, uma manhã tranquila. Técnico Sampaoli muito pressionado no cargo, mas claro, não só por conta das atuações ruins no Campeonato Brasileiro, que fazem a distância para o líder Botafogo, eliminação para o Olímpia na Libertadores, agora uma situação muito complicada também na Copa do Brasil, precisa vencer o São Paulo no Morumbi por pelo menos 2 gols de diferença. O Gabigol publicou nas redes sociais uma mensagem aí de incentivo, dizendo que acredita que ainda tem 90 minutos, assim como o Arrascaeta que está com um probleminha na coxa, mas tem chance de retornar para o jogo no Morumbi. Esses jogadores ainda acreditam, colocaram mensagens para o torcedor, mas claro, muito difícil, muito complicado por conta da força do São Paulo no Morumbi. Volto com você, Renata. Muito obrigada, Tati, pelas informações. O clima é péssimo no Flamengo, principalmente pelo resultado, porque se tivesse vencido ou até empatado, a torcida talvez desse uma trégua, pelo menos até o próximo domingo. O problema é que o Flamengo acumula uma temporada ruim, batalhou muito por títulos, mas não conseguiu, trocou treinador, sai Vitor Pereira, entra Sampaoli, já tem questionamentos outra vez. Que situação, que clima completamente desfavorável por uma decisão de Copa do Brasil. Desfavorável, Loirão. Aí você vê a coletiva do Sampaoli pós a primeira decisão. Ele falou sobre DNA, que ele não conseguiu ainda colocar o DNA do Sampaoli nesse time. Isso, para mim, aumenta ainda mais esse ambiente conturbado dentro do Flamengo. O Sampaoli sempre foi um cara muito enérgico na beira do campo e o seu time dentro do campo também respondia da mesma forma. E o jogo de ontem era um jogo... O São Paulo jogava uma decisão e o Flamengo parecia que estava jogando um amistoso. Qual foi a sua interpretação da saída mais cedo do Sampaoli de campo no primeiro tempo? Simplesmente deu aquela surtada básica e foi embora para o vestiário. A minha interpretação é que ele achou que tinha terminado o jogo. A minha interpretação na hora. Mas ele não retornou. E aí ele não retorna, que faltava ali, acho que 1 minuto no máximo, assim. Mas independentemente do tempo que faltava, ele tem que estar ali, né, Loirão? Ele tem que ficar ali até terminar o jogo. E a imagem dele chutando a grade de proteção? Essa imagem pra mim é mais compreensível. Porque já aí também ele mostra a revolta de um péssimo desempenho no jogo.
E aí o treinador também Nossa, disse. se fosse Abel Ferreira, imagino que não falariam. Não, falariam muito também. Ah, e se fosse tá. Dorival, se fosse o Kudê, se fosse Felipão, todo mundo falaria. De repente, o Abel a gente falaria mais, acho que no modo geral, pela recorrência, né? É um cara que não... Aquele chute que ele deu na garrafa, por exemplo, a gente criticou demais. E eu acho que vale criticar também essa atitude, mas, minha opinião, tá? Como disse Capelani, a minha opinião é compreensível porque o time dele não correspondeu. E o maior culpado é ele. Então, quando ele vem na coletiva e fala assim, poxa, eu não consegui nesse tempo ainda fazer com que esse time jogue da forma que eu penso o futebol. E tá muito claro. O Flamengo ontem no jogo, Loirão, eu não vou falar de atitude, porque até os jogadores estavam correndo, mas você não vê uma conexão entre os jogadores, você não vê uma conexão com a comissão técnica. Na parada técnica ali no primeiro tempo, você vê o Dorival no meio dos caras conversando, trocando uma ideia, tentando orientar ou corrigir, e você vê o Sampaoli pegando uma água. Então você vê que não tem uma conexão, e o torcedor percebe isso. O torcedor do Flamengo que ontem, mais uma vez, fez um papel importante, um papel bonito, encheu o Maracanã, uma renda aí de 26 milhões e meio praticamente, e aí devido a esse comparecimento do torcedor, mas a resposta não veio dentro de campo. O torcedor do Flamengo, eu imagino, que além da revolta com diretoria, com comissão técnica, é o desempenho, Loirão. Eu sempre falo aqui, não é você perder o jogo ou você perder uma decisão, é a forma que você perde. E ontem o Flamengo não competiu. A gente vai seguir o papo, quero falar do Flamengo, o que faltou no primeiro tempo, também da atitude do São Paulo. Vamos abordar os aspectos táticos, Dorival, Sampaoli, as escolhas, substituições, mais Copa do Brasil. Mas antes... Bom, tá aí o Caleri, autor do primeiro gol na Copa do Brasil e justamente na decisão do Maracanã, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Sgarbi, você que estava lá, no meio da torcida, enlouquecido, ensandecido, conte todos os detalhes. Aquilo que só quem estava no Maraca percebeu e a gente ainda não conseguiu ver. Ah, de verdade, assim, foi um dos dias mais legais assim, da minha vida, sabia? Não, porque o Maracanã tava lindo, é sempre um prazer estar no Maracanã. É a torcida do São Paulo que vem fazendo nesses últimos tempos. Primeiro, o jogo do São Paulo começou um dia antes, né? Quando a torcida levou o time até o aeroporto, moto, lotou lá na frente do CT. Foi maravilhoso. E lá no Maracanã tava todo mundo na mesma disposição, assim, pelo São Paulo. Foi muito bacana, muito legal. E, pô, o São Paulo que tá muito mais cascudo do que antes, né? A gente percebe isso assim. O São Paulo que numa final normalmente, fora de casa, contra o Flamengo, 67 mil pessoas, tremia, é um fato, nos últimos anos. Esse jogo nada, o São Paulo parecia que estava jogando em casa no Morumbi, com a força da torcida também lá na arquibancada, foi muito bacana. E pra mim o Dorival foi perfeito, o jogo do São Paulo foi perfeito. O Dorival, a estratégia dele no começo, né, ele povoou o meio campo ali no setor ofensivo e o Flamengo não conseguia trocar passe, que é a grande qualidade, né, tem qualidade pra isso. Enfim, time inteiro de São Paulo, linha defensiva sensacional, Beraldo, Arboleda, Rafinha, Caio Paulista. Para mim o nome do jogo foi o Alisson, jogou muita bola. E o Caleri, que tem torcedor São Paulino, vocês acreditam, cara, que insiste em falar, nossa, mas o Caleri não é decisivo. Ai, mas o Caleri é isso, aquilo. Gente, o Caleri, golaço que ele fez ontem, subiu de cabeça, incrível. Já vi essa novela aí. Não. E é bom ver aqui agora a cara do meu amigo João Paulo Capelanes, do meu amigo Ronaldo Giovanelli, que estavam secando. O Capela falou assim, gente, vocês acreditam? O Capela falou assim sexta-feira, é impressionante o São Paulo ganhar do Flamengo no Maracanã. Eu não lembro de ter falado isso. Eu não lembro de ter falado isso, não. Ah, falou. Então é incrível ver a cara de tonto do João Paulo Capelanes. Impressionante, tô muito feliz. Capela, pode se defender agora, fica à vontade. Mas, gente, existe uma coisa chamada zica reversa. Opa, calma. Não, existe uma coisa chamada zica reversa. Se eu falo que o Flamengo vai ganhar, ganha o São Paulo. Se eu falo que o São Paulo vai ganhar, ganha o São Paulo. E eu falei, eu estou torcendo para a vitória do São Paulo na Copa do Brasil. Assim como estou torcendo para a vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora, do jeito que o Sgarbi falou, parece que a gente está vendo o Manchester City jogar. Ó, parece que é o Manchester City, que é o Real Madrid, que é o time do Guardiola. Calma, gente. A gente pode pontuar várias situações positivas do São Paulo e negativas do Flamengo. A gente pode passar uma hora falando onde que o São Paulo acertou. E a gente pode gastar talvez 5 segundos falando ontem onde o São Paulo errou. E eu sei onde o São Paulo errou. Não ter feito mais gols. São Paulo poderia ter liquidado o jogo, que tava uma baba. Baba porque o São Paulo soube se comportar. E o Flamengo, gente, o Flamengo é uma piada. Vamos falar a grande verdade. O Flamengo é uma brincadeira. Boleirada, diretoria. Olha, o torcedor que querendo ou não apoiou, ficou bravo, o preço, sabe, caro, mas o torcedor também vaiando o time numa decisão, indo embora do estádio antes de terminar o jogo. Tá tudo errado. Olha, quando eu falo que está tudo errado no Flamengo, realmente está tudo errado. Desde a diretoria, que é uma piada, é vencedora, mas a que preço?
A que preço? E ontem, pra mim, o São Paulo pra mim já é campeão, tá? Pra deixar claro. Para com isso. O São Paulo já é campeão. Meu Deus, o São Paulo sabe aquela coisa? Sabe aquela história tá com a mão na taça? Não, você já pode pegar a taça da Copa do Brasil, colocar na porta do estádio do Morumbi e comemorar. Porque domingo é festa. É festa. E não há nenhum artifício que possa trazer para que o Flamengo possa reverter essa situação no Morumbi. Tem um. Fala, Sgarbi, vai. Agora vai. Não, contraponto rapidinho. Eu entendo essa questão da torcida, enfim. Só que, cara, o torcedor pagou o ingresso mais barato, era R$400. E o torcedor que paga R$400 para ir num jogo de futebol e ver o time apático em campo, pra mim tá no direito de vaiar o horário que ele quiser. No direito tá. Tá no direito. No direito irmão, tá. R$400 mas no direito tá. Mas eu também tô no meu direito de achar ridículo essa postura. Eu tô no meu direito. Você pega, gasta 500, 400, 600 mil reais, não importa. Você faz o que você quiser. Agora, numa decisão, você vê que o time tá apático, é a torcida que sai da arquibancada que motiva os caras a acordarem no jogo. Aí já viu isso com o próprio São Paulo, com o Corinthians. Por que não a do Flamengo? A torcida, por exemplo, vaiou o Gabigol na hora que ele foi substituído, aí ele aplaude, assim, até, né, o torcedor. Mas a gente vê, por exemplo, uma renda que é recorde, 26 milhões de reais, é algo expressivo. Mas eu vejo também que o torcedor na Copa do Brasil, o que ele imagina? Quando o seu time joga nos próprios domínios, é onde ele vai triunfar. E era o que se esperava, o torcedor do Flamengo imaginava que o Flamengo teria uma vantagem no Maracanã, não veio. Agora, para reverter, vai ter que ser com o São Paulo, no Morumbi, uma torcida que está completamente fechada, unida com o time. O Sgarbi estava lá no meio da torcida, sentiu isso de perto, não é? Que a torcida realmente apoiou o projeto da Copa do Brasil, é um título inédito e nós falamos aqui várias vezes, quem não ganhar o título da Copa do Brasil provavelmente vai passar zerado o ano, sem nenhum título. Então tem esse peso. Ulisses, você também estava no Maracanã, mas de outro jeito, narrando a partida, transmitindo as emoções do jogo. E as emoções foram poucas, mas a eficiência do São Paulo, a maneira como o time se comportou, segurando o Flamengo, impedindo qualquer reação do adversário, isso é louvável. É louvável, sim. O Dorival fez um grande trabalho, um calor no Maracanã, menina. Nossa Senhora. Vou dizer um negócio pra você. Parecia uma marmita fechada, pai. 80 graus, 80 graus. Que marmita. Tava na sauna. Vou falar um bacon grande. Agora, em relação ao jogo em si, a postura do São Paulo foi perfeita. Muita gente falava assim antes do jogo, o Bruno Henrique vai dar um nó no Rafinha, o Rafinha tá velho. Cara, o Rafinha marcou os maiores jogadores do futebol do mundo quando jogou na Europa. Ele tem a experiência para isso. O Rafinha foi, para mim, um dos principais jogadores do São Paulo. Joga muito. O Beraldo, que esse menino, esse zagueiro, tem jogado. E até o árbitro dá o cartão errado para ele, que tiraria ele do próximo jogo. E eu falei, não, mas é o Alisson que tá no lance. É o Alisson que tá no lance. E aí o do Vale falou, não, mas ele deu pro Beraldo. Ele realmente deu pro Beraldo, depois ele foi lá e corrigiu. O Arboleda, né, o que jogou, um negócio impressionante. O Alisson no meio de campo do São Paulo, o que o Dorival fez? Ele congestiona o meio de campo, marca a força maior do time do Flamengo, anula o Flamengo e busca o contragolpe. O São Paulo roubou inúmeras bolas para fazer gol, para matar. Teve uma do Lucas que sobrou e o Lucas, para mim, foi o pior jogador em campo do São Paulo. Por tudo aquilo que a gente espera do Lucas. O Lucas não jogou absolutamente nada ontem, não é mesmo? Espero que ele jogue domingo, né? Então foi assim, um São Paulo soberano, né, como a sua própria torcida o chama, e essa torcida do São Paulo, cara, tem feito algo espetacular, Renata. É 60, é 57 mil, é 60 mil, todo jogo, qualquer jogo. Então você imagina domingo como vai ser. Mas o Flamengo é um adversário perigoso. O São Paulo tem que estar com o pé no chão, administrar, e parabéns ao Dorival pelo jogo, pelo esquema tático que ele montou para pegar o conhecido dele, Flamengo. No ano passado, o Flamengo era considerado bem mais favorito pelo momento até que atravessava, não porque não é só questão de camisa nem nada. E o Corinthians foi lá e igualou a decisão da Copa do Brasil, levou para os pênaltis, Ronaldo. Só foi definido lá com o Rodinei. E mesmo o Flamengo sendo apontado como favorito, que era o time que ia ganhar de qualquer jeito, ganhou, mas foi num sufoco, foi no detalhe. Como é que você está prevendo essa volta depois de que o Flamengo não mostrou reação, não consegue se encontrar taticamente com Pedro e Gabigol em campo, Bruno Henrique bem marcado pelo Rafinha, sem o Arrascaeta, que é o articulador, o Gerson ficou um pouco perdido, o Vitor Hugo também. Um Flamengo que também não mostrou qualidade e mereceu sair derrotado. Mereceu, é verdade, Renata. E outra coisa que está acabando no futebol é aquela máxima de que todo mundo fala assim, não, o futebol não tem merecimento, é bola na rede. Tem merecimento sim, porque o trabalho do Dorival, por mais que ele não queira carregar sozinho, que ele não vai fazer isso nunca, carregar o time sozinho, mas ele tem feito isso no São Paulo. Ele tem mexido com peças, feito uma diferença enorme no time do São Paulo.
tanto no posicionamento, na forma de jogar na sua casa, fora de casa. O Dorival Júnior, ele mudou, vai mudar a história do futebol com esse tipo de coisa de merecimento, porque ele merece, pelo trabalho feito, o que ele vem exercendo. Ontem mesmo, depois de uma vitória cachapante, cheia goleada, e o Capelães queria mais, quero mais gol, tudo bem. Dá pra ter feito mais. Você é um amante do futebol, até não dá pra ter feito mais. Mas uma final da Copa do Brasil na casa do adversário, você tem que respeitar. E ontem o pacto que teve o Caleri com o helicóptero e com o beija-flor foi alucinante, né? Porque ele parou no ar. Ele parou no ar, olhou o Cunha, meu Deus, o Cunha, deixa eu falar pra você. Tô com medo de você atravessar alguma avenida aí no Rio, porque se você não pode ficar no meio do caminho, meu filho. Ou você vai até a calçada, ou você não atravessa, meu filho. A bola faz a curva, Ronaldo. Mas não vai, filho. Mas tira do porque goleiro. A bola, deixa eu falar uma coisa pra você, duas coisas que é inevitável. É a bola fazer curva e você rejeitar um almoço bem, né, caprichado. São duas coisas que acontecem. Então mas você era tem que tudo que o Caleri queria, né, Ronaldo? Uma chance como essa, ela veio já aos 46 do primeiro tempo e ele não desperdiçou. Exato. E definiu o jogo. Uma única chance. Centroavante que se posiciona, que se impõe pro zagueiro. O Caleri ontem foi um helicóptero voando ali ao redor do Maracanã e fez esse gol. Agora quero falar de Sampaoli, é com Everton Guimarães, porque temos imagem, ele chutou uma placa de proteção lá de segurança, ele saiu mais cedo no primeiro tempo, ele não conseguiu organizar e muito menos reorganizar a equipe do Flamengo. O São Paulo realmente fez por merecer, eu concordo com o Ronaldo mesmo, acho que todo mundo aqui tem a mesma opinião, mas agora é aquela história, Sampaoli pressionado, jogadores pressionados, diretoria a mesma coisa, tem partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e aí a decisão. Dá ainda tempo de reverter, Everton? Então, Renata, um beijo, um abraço a todos aí. Tô com o Ronaldo. Pra mim, 1-0 na casa do adversário. É goleada, mas total respeito para que tudo aconteça conforme o oráculo disse aqui há algumas semanas. Né? Dando boas-vindas ao São Paulo, que chegaria no hall ou ao hall dos grandes campeões da Copa do Brasil. Renata, o Sampaoli, eu confesso que eu fui enganado. Eu confesso que eu fui enganado pelo Sampaoli. Eu achava que o Sampaoli fosse um grande treinador e ele não passa de um bom técnico. São coisas distintas. Mas tudo o que está acontecendo com o Flamengo é culpa de quem? Quando não precisou, trocou o treinador e quando foi muito necessário, se acovardou. Porque lá atrás, com o Dorival, e mesmo que qualquer explicação, eu vi o Landim falando, porque a performance indicava uma queda e nós tomamos a decisão de quando demitiram o Dorival, estão pagando caro por terem feito isso. Não é questão de performance. Demitiram o Dorival porque o Dorival até então não tinha grife. E eles queriam um treinador com grife. Aí trouxeram o Sampaoli, que não detecta problemas e quando detecta, e quando os problemas acontecem e ele detecta, ele se acovarda, já falei disso aqui. Então a culpa pelo que está acontecendo e pelo comportamento passivo desse time do Flamengo em campo, a culpa passa pelos jogadores, entra na casa-mata com o Sampaoli, mas vai morrer lá na direção. Porque no momento de demitir o Sampaoli, eles bancaram, eles continuam bancando um treinador que perdeu o elenco. Ele não tem mais esse elenco nas mãos. O comportamento do Flamengo em campo pode até acontecer, mas de ganhar do São Paulo, eu não acredito. Pode até acontecer, mas aí eu acredito mais por questão técnica ou por questões técnicas individuais do que propriamente por organização. Porque os caras não querem chutar pro gol e aí o goleiro não quer pegar a bola, mas não é que não quer conscientemente, não, é inconscientemente mesmo. Os caras são tão incomodados com a presença do Sampaoli ali no banco de reservas, e por mais que o Gabigol venha e defenda, do lado de cá não tem nenhum tonto para acreditar que não há um desconforto total dos jogadores com o Sampaoli. Para mim, Renata, na boa, para mim já era. Pois é, e além disso, tem decisão pela frente, mais um jogo para definir a Copa do Brasil. E o Marcos Braz diz que o Sampaoli fica. Deus. Será? Quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Domingo a gente tem os outros 90 minutos da finais. Não tem... O Flamengo entende que a gente pode reverter esse quadro e é o que vai ser, e é o que a gente vai trabalhar para isso aí. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede.
E domingo a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo para tentar reverter esse quadro e, claro, com o São Paulo de técnico. Gente, Ronaldo, quantas vezes já vimos os dirigentes bancando um treinador e na sequência isso não acontece? O mais impressionante assim é quem tá segurando ele, né? Porque acho que ele quem mais errou. Ele é o testa de ferro. Porque o que mais errou, e esperando o Real Madrid, pode esperar a sua... e tá aí ainda falando... Meu Deus do céu. E a informação que eu tenho, como o presidente trouxe o Sampaoli, ele tá fechado com o Sampaoli e vai embora, ele não vai mandar embora. A virada do Flamengo seria mandar embora o Sampaoli, causar alguma Vai mandar situação. A torcida embora. Entendeu? Mandar o Sampaoli embora. Acho que esse senhor ele vai mandar a torcida embora. Momento. Agora, o presidente trouxe, tem apoio dele, a informação que eu tenho de dentro do Flamengo, o Sampaoli fica independentemente se perder a Copa do Brasil. Aí é outra parada. Não, é isso que a gente tá falando. Não, quero antes, tem que se mandar antes. Se o Flamengo quer criar um fato novo... Não é essa Se o Flamengo quer criar um fato novo, o Flamengo tinha que mandar embora o Sampaoli agora. Que mais novo você quer depois de tomar uma piada em casa com 64 mil pessoas? Vai lamber sabão, gente, mas a diretoria, certo ou errada, ela tem que manter a coerência. Agora falta um jogo pra acabar a Copa do Brasil. Como é que vai colocar outra pessoa do nada? Ronaldo, só eu ouvi dizer Tite no Flamengo? Tem Mano também, que o Mano tá ligando pra todo Você mundo, ouviu isso mano. aí? E o Mano falou esses dias aí que eu falei aqui. O Mano falou que não tava ligando pra ninguém, né, mano? Sério? Você não ouviu? Vai. Eu ouvi. Eu só li. Eu ouvi o Sampaoli cair, os caras vão atrás do Tite. Eita, nossa, será que ele aceitaria agora? E o Igor Sonda, nosso amigo, falou que o Sampaoli tá vindo pro Corinthians. E sabe quem tá indo pro São Paulo? Rogério Ceni tá voltando pro São Paulo. Aí, nação, vamos ver o que vai acontecer, então. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a verdade é o seguinte, o Landim tá fechado com o Sampaoli. É o que se demonstra, porque se fosse em outra ocasião, já tinha demitido o técnico. Não tem jeito. Claro, nós sabemos que a culpa dessa situação não é somente do técnico. Há jogadores que precisam melhorar o rendimento, que não é o mesmo rendimento como antes. Então, nós temos que entender que a culpa também não é só do Sampaoli, mas o Sampaoli tem uma grande culpa pelo fato dos problemas que vêm ocorrido lá dentro do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai, durante os próximos dias, suceder no Flamengo. A gente vai trazendo as informações para vocês. Por isso, escreva nos comentários o que você acha que o Flamengo precisa fazer para reverter essa situação. A gente se vê no próximo vídeo.